salvação. Templar Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselhos ao Senhor, quem questiona o que Ele falou, ao Deus sábio quem vai ensinar, sua majestade ninguém pode sondar. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos suportou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla o Rei, em seu trono está. Ele acabou de acordar, ele está cansadinho. Incomparável é, venha adorá-lo. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver a criação, o sol, lua, as estrelas, podemos ver os rios, os mares, as árvores, os pássaros, os animais, o ser humano, Senhor, que o Senhor tem criado, tudo o Senhor tem feito maravilhosamente bem. E nós te agradecemos, Senhor, porque toda a criação dá mesmo a demonstração de que existe um Criador. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Venha mesmo falar aos nossos corações nesta tarde, Senhor, usa o teu servo, o pastor Jânio, para falar aos nossos corações através da tua palavra. E assim, Senhor, oramos também pelos nossos amados irmãos que estão aqui, aqueles que ainda estão de férias, que o Senhor possa ser com eles, guardando, protegendo, de todo mal. E assim que teu nome sempre seja louvado e agradecido em nossas vidas, à medida que vamos testemunhando, Senhor, a respeito da tua pessoa. É isso que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos acertar, obrigado. Também os nossas notícias são as mesmas, né? Mas não custa nada repetir para os irmãos. Na terça-feira nós temos o nosso estudo aí de doutrina, entrando no sola fide, ou seja, somente a fé, somente pela fé. Isso na terça-feira. Irmãos que queiram chegar, que queiram ouvir, que queiram aprender mais da palavra do Senhor, às 20 horas nós começamos. E aí também tem oportunidade de fazer alguma pergunta, assim se desejar. Na quarta-feira nós temos o nosso culto lá em Cuba, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse, também com os irmãos. Começa ali às 20h30, 20h35, né? Chegada dos irmãos. Isso na quarta-feira, na cidade de Cuba, né? Na quinta-feira temos a visita ali no lar em Serpa com a irmã Augusta e a irmã Aninha. Depois com o casal Bulli, né? Eu os apoio ali e levo para vários mortos onde nós fazemos o culto aqui com a Rosinha. Temos um culto de oração, o pastor Jean está nos trazendo várias meditações a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tem sido assim muito
Já estamos, né? Já chegamos no mês de setembro, né? E em breve, né? Vamos recomeçar o pastor Jander, recomeçar aqui os ouvidores, né? Mais especializado para os irmãos. Também, então, esses são aí os avisos. Tem notícia, né? Eu falei com o Jorge. E está tudo bem lá, já arranjou um trabalho, está bem alegre, satisfeito, né? Assim, só vai ficar melhor, ele disse, quando terminar essa guerra, né? Eles puderem ir para a casa deles ali. Mas ele está muito bem, está com os seus irmãos, né? A Maria vai, atravessa a fronteira e depois volta, né? Então, graças a Deus, está indo tudo bem, está bem alegre, bem satisfeito. Vamos cantar ainda, irmãos, ao ver de amores antes de passar assim a palavra para o pastor Jean. E sentado mesmo, vamos cantar esse canto, aí depois o pastor Jean te leva a palavra. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Pra hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Deixa eu ver se tá gravando. Tá bom. Por favor. Boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o texto que estamos lendo. Gênesis, capítulo 1, e a leitura nós vamos fazer dos versículos de 26 a 31. Então, chegamos aqui no final do capítulo, né? Do primeiro capítulo de Gênesis, se Deus permitir, vamos finalizar ele hoje. Então, Gênesis 1, 26 a 31. Então diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Exalta mesmo o teu nome, seja glorificado para sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, essa parte que acabamos de ler, ela ainda faz parte do sexto dia da criação. Nós vimos no domingo anterior a este estudo sobre o quinto e o sexto dia. O quinto dia, referente à criação dos animais marinhos e dos animais que voam. Nós temos na nossa Bíblia a tradução, a nossa Bíblia que nós temos hoje é uma tradução. Então, foi traduzida como as aves. E nós vimos no estudo passado que a melhor tradução é animais que voam. E aí você pode incluir aí, né, o morcego. O morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero. Então, foi criado nesse quinto dia porque ele é um animal que voa. E aí, no sexto dia, também o Senhor criou os animais terrestres. E aí, nós vimos que Moisés utiliza este termo, os animais domésticos, animais selváticos, para ampliar, né, o entendimento dos hebreus, aqueles escravos, ex-escravos recentemente. E aí Moisés está dizendo, olha, Deus criou os animais domésticos e os animais selváticos. Domésticos, entende-se o gado, as ovelhas que eles criavam, que estava ali perto do homem, né? E os animais selváticos, aqueles ferozes. O leão que existia ali naquela região, o leão, o urso, enfim. Todos esses animais mesmo selváticos. E aí, vemos Deus preenchendo a sua criação. Então, ele criou ali os mares, criou os céus, ele preencheu também, criando os animais marinhos, criando os animais que voam. Deus criou a terra e agora também preencheu, criando os animais terrestres, os répteis, as grandes bestas, enfim, Deus criou e foi preenchendo. Também vimos que Deus criou nesses dias diversidade. Não foi apenas, né? Não, vou criar, por exemplo, só vacas. Só vaca e cachorro, né? Gato não vou criar, só vaca e cachorro. Já pensou? Só esses tipos de animais? Ou então, não, vou criar, né, os mesmos animais daqui do hemisfério sul, vai ser o mesmo do hemisfério norte. Mas Deus não, Deus faz diferente. Ele cria na sua sabedoria e ele vai criando uma diversidade. E aí o termo que ele, até a gente viu, enxames, né, de seres viventes. E aí você coloca várias espécies. Até citei para os irmãos que nos oceanos, por exemplo, só sabemos uma parcela das espécies que há, que existem lá nos oceanos. Então, eu não lembro o número, mas era por volta de 250 mil espécies. E os cientistas acreditam que deve ter entre 500 mil a 2 milhões e meio de espécies que ainda, né, não foram achadas. Para você ver a diversidade, sabedoria, o poder do Senhor de ter criado, na sua palavra, criado uma diversidade de animais, de seres viventes aqui na terra. E também vimos a bênção, e é uma bênção do Senhor, irmãos, a bênção da procriação. Foi uma ordem de Deus para os animais marinhos ali, olha, crescei e multiplicai. Esses enxames, né, de seres podem crescer e multiplicar, povoar
os céus, povoar também ali os mares. Essa bênção mesmo reflete a bondade de Deus, o seu desejo que a sua criação não fique estagnada. Já pensou? Deus criando esses seres e olha, não, vai ficar por aqui. Não vai mais criar peixe, né? Só são os peixes que eu criei. Só vão ser os animais que voam, as aves, que eu criei. E aí vai morrer aí. Aí se o homem acabar, enfim, morreu. Mas não. A bondade de Deus mesmo, o seu querer é que a sua criação florescesse, se multiplicasse e se expandisse pela terra. E aí, nós vamos agora para o texto que nós acabamos de ler. Para ficar melhor entendível, né? Para o melhor entendimento dos irmãos, eu separei aqui o do 26 ao 31 em 5 partes. Claro, você pode ter a sua separação para você entender melhor. Eu vou separar em 3, alguns até lendo alguns estudos. Então, alguns separam em 3 partes, alguns separam, né, em 4, enfim. Eu separei em 5, se você quiser anotar. Então, nos versículos 26 e 27, nós temos a bênção da criação, né? A bênção de Deus criando o homem. Segundo, é a bênção da dominação, ainda no versículo 26 de Gênesis 1. Nós vamos passar por cada um desses, mas só para os irmãos já anotarem. Então, primeiro, a bênção da criação. Segundo, a bênção da dominação. Terceiro, a bênção da multiplicação, versículo 28. 4, a bênção da provisão, que são os versículos 29 e 30. E por último, a bênção da perfeição, Gênesis 1, 31. Então, 5 bênçãos aí que nós podemos ver neste trecho. Vou repetir: a bênção da criação, 26 e 27. A bênção da dominação, 26. A bênção da multiplicação, 28. A bênção da provisão, 29 e 30. E a bênção da perfeição, Gênesis 1, 31. O último versículo desse capítulo. Aí você pode estar pensando, pastor, mas aqui não explica direito como é que o homem foi formado, que aí vai ser só no capítulo 2 de Gênesis. A gente vai com calma, né? Até para os irmãos saberem, a gente vai dar uma pausa nessa parte. Existe uma doutrina chamada doutrina do homem. Nós já vimos muito sobre Deus no começo desse livro. E agora a gente vai dar uma pausa para entendermos essa doutrina do homem. O que é ser criado conforme a imagem de Deus? Hoje só vamos dar a exegese assim, do texto que nós lemos. Depois nós vamos ter quase que uma aula de teologia sistemática, a gente vê isso no seminário, do que é mesmo a doutrina do homem. O que é o homem? Ele é formado de quê? Constituído de quê? O que significa ser criado conforme a imagem e semelhança? Enfim, isso a gente vai ver mais lá na frente. Tá bom? Então, vamos agora expor cada versículo aqui que nós vamos ler. Então, Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus. E aí esse texto, eu não sei qual é a sua versão da Bíblia, mas tem algumas que colocam e disse Deus, também disse Deus, dando a entender a continuidade. Ainda não terminou o 6º dia. Nós vimos, Deus criou os animais terrestres e agora também disse Deus, né? E mais uma vez nós vemos o Deus, essa palavra Deus, não é o termo aqui original, o termo hebraico, o termo Jeová, Yahvé, né? Que nós temos lá. Quem é? Moisés pergunta, quem é? Não, eu sou, né? Eu sou o que sou. Não há outro Deus, como ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é esse Deus, esse termo utilizado por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Esse é o termo ainda aquele que a gente viu no versículo 1, Elohim.
que é o plural de majestade, é o plural majestático de Deus. Ou seja, Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, tão rico nele mesmo, autossuficiente, existente nele mesmo, que não é possível descrevê-lo em palavras, e foi utilizado esse plural majestático de Deus, Elohim, né? Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E aí, o que esse Deus Todo-Poderoso vai dizer agora? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós temos essa palavra interessante, façamos. Porque Deus não disse assim, olha, farei o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança? Porque ele usou esse verbo no plural, ao invés de um verbo no singular, né? E aí, irmãos, nós temos várias interpretações desse termo, várias. Eu encontrei pelo menos 8, né? Assim, estudando, que vários teólogos afirmam, e aí tem desde os críticos até os conservadores, alguns divergem da sua posição. Mas eu vou apresentar para os irmãos, para vocês terem essa noção, né? A nossa ideia aqui não é esconder também o que as pessoas acreditam, e até aquilo que os críticos, os liberais acreditam, porque um dia que você ouvir, você não vai ser pego de surpresa, né? Olha, realmente, isso aí já tinha falado, mas isso aí é mentira, isso aí é uma heresia. E aí você está preparado para ouvir qualquer tipo até de besteira, né? Alguma coisa que os homens possam falar. Mas aí aqui, por exemplo, a primeira, os críticos das Escrituras, aqueles mais liberais até, eles acreditam que é uma terminologia politeística. Façamos. É como se Moisés tivesse se rendido ao panteão dos deuses ali egípcios, dos deuses cananeus. Então é como se Moisés tivesse se rendido. Olha, realmente essas culturas, a cultura egípcia, a cultura dos caldeus, dos cananeus, acreditam que tem vários deuses, e vários deuses participaram da criação do universo. Aí é como se Moisés tivesse se rendido a isso, né? Então ele usou nas Escrituras um termo politeísta, e utilizou-se para escrever. Nós sabemos que não é isto, né? Nós sabemos que não é isto. E aí, se você for procurar, por exemplo, na cultura, a cosmogonia, já expliquei essa palavra, cosmogonia, dos cananeus, dos caldeus, que são os babilônicos, dos egípcios, todos eles você vai ver que vários deuses têm uma história por trás da criação do universo, né? Tem uma história por trás da criação do homem, onde vários deuses fazem parte dessa criação. E aí eles falam que Moisés está se utilizando disso aqui quando escreve, façamos o homem. Outros dizem que esse nós façamos, né? Nós façamos, está conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos, ele está se referindo a justamente esse termo Elohim, que é o plural majestático de Deus, majestades, né? Então é como se ele estivesse se referindo, façamos, a esse plural de Deus que a gente vê no começo do versículo, né? Então, que tem a ver com esses deuses. Outros supõem que Deus está falando aqui, por exemplo, com anjos, como se Deus estivesse aqui na sua corte celestial, e Deus está falando com os anjos, os querubins, os serafins. Olha, vamos lá fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, irmãos, você vê, está certo isso? A própria Escritura, ela corrige este erro, porque Jesus mesmo diz que no céu ninguém se casa, o anjo não se casa porque não tem sexo, né? Não tem macho e fêmea. Como é que Deus vai criar isto, né? Pegando os anjos também, né?
Não sabemos em que momento os anjos também foram criados, se foi posterior, foi anterior, enfim, não é o nosso caso aqui agora. Mas, por outro lado também, coloca na costa de anjos, criaturas de Deus também, um poder criativo. Veja, Deus convidando os anjos para criar junto com ele o homem. Não é possível a gente conceber algo desse tipo, não é verdade? Temos aqui também alguns que dizem assim, né? Olha, isso aqui é como se fosse um nó editorial. Como assim um nó editorial? Vocês já devem ter percebido, às vezes nós pastores, a gente fala assim, olha, irmãos, nós fomos lá para Cuba, nós fomos lá para Vales Mortos e tal, fizemos o culto e tal, não sei o quê. Mas o pastor saiu aqui acompanhado com uma caravana? Não, ele foi sozinho. Mas fala nós, assim, no sentido, né, de comunidade. Nós, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, olha, nós estamos expondo o livro de Gênesis. Quem é que está expondo? Vocês ou eu? Eu. Então, assim, eu falo nós porque estamos em comunidade. Então, alguns acreditam aqui que Moisés está dizendo assim, olha, façamos, nós. Deus estivesse incluindo aqui, mas é um nó editorial chamado disso. E outros dizem que, por exemplo, Deus fez o seguinte, olha, eu vou tomar conselho com a minha criação. Eu vou tomar conselho aqui com a terra que eu criei, com os animais, e aí nós vamos fazer o homem, né? E aí isso até bate com a cultura grega, né? A cultura romana que acreditava na Gaia, que é a terra, a mãe terra, que criava as coisas, era dela a natureza. E aí é como se Deus tivesse personalizado, colocado, visto a terra, a sua criação, e concebesse ela como uma pessoa, um ser pensante. E aí, olha, Deus está tomando conselho com a sua terra, com a sua criação, para criar o homem. Já que o homem veio do pó da terra, então Deus tomou conselho, deliberou, juntamente ali com a terra que ele criou, para fazer o homem. Também isso não é possível, né, irmãos? É difícil de acreditar isso. E até alguns utilizam de textos bíblicos para fazer isso. E aí, tá, pastor, no que o senhor acredita, né? O que o senhor acha que é? E aí nós temos a teoria, né? A versão que é amplamente mais aceita por todos, pastores, teólogos, enfim, reformados, que é a teoria da Trindade. Deus aqui reunindo com as pessoas que formam esse único Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles sim tomando conselho entre eles, não conselho de que, o Pai chegou lá com Jesus, e aí Jesus, como é que tu quer que eu crie o mundo? Né? Com o nariz aqui, onde é que vai ser? A orelha? Vai ser no pé? Não é isto. Mas tomar conselho no sentido de façamos uma decisão da Trindade, mostrando ali mesmo o que já vimos desde o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí Deus criando os céus e a terra, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus envolvendo ali aquela massa para o Senhor dar início à sua criação. E lá em João, capítulo 1, versículo 1, temos a terceira pessoa ali sendo, né, mostrado. Olha, sem Cristo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, temos a Trindade fechada, e aí agora, essa Trindade, mostrada aqui por esse verbo, nós façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, dá mesmo esse start na criação do homem. Veja, não é somente aqui que nós temos esse termo.
Gênesis 3:22. Gênesis 3:22. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu à ordem divina de Deus, ele fala assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Veja, como um de nós. Aí tem alguns que dizem, não, mas aqui pode ser que esteja falando de anjos também, de novo. Pode estar falando de anjos, pode estar falando de outras coisas e tal. Mas, de novo, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis 11:7. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Próximo, Isaías 6:8. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, irmãos, nós temos aqui, pelo menos eu apresentei 3 textos, 4 com o da criação do homem, Gênesis 1:26. E todos eles com o verbo no plural, dando a entender que existe mais de uma pessoa, né? Trabalhando, conversando entre si, deliberando algo, tomando conselho ali, consigo mesmo. Façamos. Agora você me diz, por exemplo, no exemplo aqui de Isaías 6:8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isso aqui está se tratando de anjos? Está se tratando de alguém que está lá no céu? Aí a pergunta fica: qual é a mensagem que esse ser seja anjo? Qual é a mensagem que esse ser seja alguém do conselho celestial de Deus tem a dizer? Simplificando a pergunta, qual é a mensagem que o anjo pode querer dar para o homem? Fica a pergunta. Qual é a mensagem que um ser celestial pode querer passar para o homem? Nenhum. As escrituras aqui, você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Não tem uma mensagem do Miguel: olha a humanidade, né? Converta-se ao Senhor, porque Ele é o Deus e tal. O anjo Gabriel: olha, humanos, né? Sejam bons, sejam felizes, sejam alegres. Não temos ninguém vindo lá do céu querer dar uma mensagem. Então, de quem é a mensagem? De quem é a anunciação que Ele quer que dê para o homem, transmita ao homem? É de Deus, irmãos. Aí você vai ver nas Escrituras, quando os anjos vão anunciar algo, é sempre uma mensagem vindo da parte de Deus. Seja Gabriel, seja o anjo do Senhor que nós temos aqui no Antigo Testamento. São sempre coisas vindas da parte de Deus, não da parte de anjos. Não da parte de anjos. Outra coisa. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quem é que comanda céus e terra? Quem é que tem o poder nas mãos para controlar as coisas que acontecem? É Deus. O que o anjo vai controlar? Vemos ali a passagem de Jó. Até Satanás, que é poderoso, mas não tem todo o poder, o que foi que ele fez? Foi pedir a permissão do Senhor para agir ali na vida de Jó. Ele não pôde fazer do seu querer. Ele não podia fazer algo sem antes a permissão, o consentimento de Deus. Então veja, só pode ser Deus, irmãos. Deus mostrando ali a Trindade. Então, façamos o homem, está indicando o quê? A Trindade de Deus. Desde aqui do Gênesis capítulo 1, então nós temos
a palavra de Deus nos mostrando que o nosso Deus, o único Senhor, ele é único, mas existente em 3 pessoas, cada um com seu papel. O Pai, o planejador, o Filho, o executor, o Espírito Santo, aquele que dá o poder para fazer as coisas. Enfim, é isso que expressa o conselho. E veja, então, façamos o homem. Aqui o homem não é o homem do sexo masculino, tá? Aqui não é a criação do Adão, como muita gente acha até, e vou confessar, muitas vezes eu lia, né? Era mais novo, e achava que, olha, Deus criou o homem no capítulo 1, aí só no capítulo 2 foi criar a mulher. Aqui é uma descrição apenas rápida que Deus criou o homem. O homem dizendo o ser humano, né? O ser humano, a humanidade, a raça humana. Não se trata do sexo masculino. E isso nos dá também uma lição. Porque não é só o homem do sexo masculino que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vê que é a humanidade, então homem e mulher. Os dois foram criados mesmo conforme a imagem e semelhança do Senhor. Então, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você pode ver que ali no Gênesis 1:21, Gênesis 1:24, Gênesis 1:25, Deus diz assim: para os seres serem criados segundo as suas espécies. De novo, se você for ver Gênesis 21, 24 e 25, os seres que Deus está criando, os animais marinhos, os animais que voam, os animais terrestres, eram para ser criados, eles estariam vindo à vida segundo suas espécies. Mas aí agora Deus está criando o homem, ele muda o termo, ele não usa mais segundo as suas espécies, mas agora ele diz que essa humanidade é feita conforme o quê? A imagem, conforme a semelhança de Deus. E aí também é outra coisa que devemos parar para ver. Imagem, que significa aqui representação, e semelhança é aparência. Algumas pessoas acreditam que se trata de 2 formas distintas, diferentes. Então, Deus criou o homem conforme a sua imagem, ou seja, conforme a sua representação, conforme a sua aparência. Então, olha, Deus criou conforme a sua imagem. Então, pode ser que Deus seja parecido assim com o homem. E conforme a sua semelhança, é mais no sentido espiritual, né? Que Deus criou a parte material do homem e a semelhança é com o caráter de Deus, a parte espiritual, a parte imaterial de Deus. Então, olha, podemos estudar dessas 2 formas separadas. Mas eu acredito que existe uma figura de linguagem chamada endíade, que é 2 coisas sendo retratado, mas que quer dizer só uma coisa. E aí eu trouxe um exemplo para os irmãos verem. Por exemplo, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, aquele salmo da oração de arrependimento de Davi, quando ele adulterou, assassinou Urias, adulterou com a Batseba. Aí vai falar, olha, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, essa expressão aqui, quebrantado, contrito, é uma endíade, que aí vai expressar a mesma ideia, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que, no final, a gente entende, é um coração mesmo que está profundamente arrependido, um coração que é humilde. Mas aqui na oração, o salmista coloca aqui o coração contrito, um coração quebrantado, um coração compungido. E aí você vai ver no final, não, a ideia é que Deus está dizendo aqui através do salmista que Deus quer um coração mesmo arrependido, verdadeiramente arrependido, um coração humilde.
E aqui no Gênesis também a gente pode ver, olha, conforme a sua imagem e semelhança, é que foi criado conforme a imagem de Deus, né? Quer dizer, uma única coisa só. No caso, isso se chama endíade. E aí nós entendemos que ser criado à imagem e semelhança de Deus implica que os seres humanos, eu e você, homem, mulher, reflete os atributos de Deus. Reflete os atributos de Deus. Essa questão que o homem é conforme a imagem de Deus, então Deus se parece assim com o homem, a própria palavra de Deus responde a nós que Deus é o quê? Deus tem corpo? Deus pode ser apalpado? Não. Lá em João vai dizer, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Como é que ele vai criar alguém que se parece com ele? Então você e eu, a gente não se parece com nada, né? Não é isto que ele está querendo dizer no texto. Mas, no final das contas, é que eu e você, nós seres humanos, nós refletimos os atributos de Deus, né? Ele foi bondoso de nos dar um corpo, que ainda não vamos ver essa criação material, mas ele está dizendo aqui conosco, para nós, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele nos dando, então, já que ele tem tudo isso, ele vai comunicar também conosco algumas coisas. O quê? Racionalidade, moralidade, espiritualidade, vontade e capacidade de relacionamentos. Vou repetir. O que então significa ser criado conforme a imagem de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus? Isso nos indica, significa que nós seres humanos, nós refletimos aquilo, os atributos de Deus, como racionalidade, moralidade, espiritualidade, vontade e capacidade de relacionamento. No caso, a gente pode botar aqui, né, emoções. Espero que os irmãos tenham conseguido. Aí depois pode falar comigo que eu repito. É verdade que o homem pecou, não é verdade? Adão e Eva foram criados com tudo isto, tendo comunhão direta com Deus, acesso direto a Deus, seres perfeitos, seres com aquela famosa palavra, né? Eu tenho livre-arbítrio, um ser que foi criado perfeito, mas com a queda, e aí nós vamos ver no futuro mais a fundo isso aí, com a queda, não é que o homem perdeu essa imagem e semelhança, mas o homem foi corrompido, você pode ter certeza disso. Se não fosse assim, nós não teríamos assassinos, nós não teríamos estupradores, nós não teríamos homens maus, homens que praticam o mal, porque continuariam tendo a imagem e semelhança de Deus. Não perdemos completamente, temos, né, vestígios. E aí nós vamos ver também mais a fundo, mais tarde um pouco, que quando somos convertidos por Deus, temos uma natureza, aí sim, temos uma nova natureza criada, mais uma vez, segundo a imagem de Deus, conforme Deus. Só que essa mesma natureza habita numa natureza caída. Temos duas naturezas num corpo só, uma natureza carnal e uma natureza nova, transformada, né, renascida, feita por Deus, habitando no mesmo corpo. E aí, enfim, cenas do próximo capítulo. Mas tudo isso, o homem foi criado, né, desta maneira, com racionalidade, moralidade, espiritualidade, vontade e emoções, capacidade de relacionamentos. Ok? Outra coisa que a gente pode perceber, irmãos,
Nessa parte de Gênesis, nós temos aqui 3 vezes a afirmação de que o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Aí é também uma coisa que a gente pode parar para pensar. Para quem, de novo, para quem o Gênesis foi escrito? Para quem? Foi para mim, para você? Também. Mas teve um papel fundamental ali para os hebreus, os ex-escravos. E eles estavam vindo de onde? Do Egito, da escravidão de Faraó. Veja, eles estavam sujeitos à sua escravidão ali. Eu nunca experimentei. Eu espero que, eu acho que você também nunca experimentou o que é ser escravo. Às vezes a gente acha, não, no nosso trabalho, olha, o meu patrão está me explorando, mas você recebe um salário, ou pelo menos era para receber. Você tem aí as coisas, os benefícios, final do ano, férias e tal, né? Eu espero que pague. Mas às vezes a gente acha, estou sendo explorado, eu no trabalho, com um contrato, eu sou escravo e tal. Mas veja, irmãos, os ouvintes desse livro aqui, deste relato da criação, os primeiros ouvintes, eram homens que não tinham vida. Eles viviam para o seu senhor, para o capataz que estava responsável por eles. E vendo uma coisa dessa, lendo a primeira vez, olha, o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso então quer dizer que não existe um homem melhor que o outro. Não existe um ser superior a outro. Não existe motivo, circunstância que deveria ter escravidão. Assim, no sentido como eles foram apanhando, sendo surrados, passando fome, o trabalho dia e noite, exploração de um homem para contra o homem com essa desculpa. Não, porque esse homem aqui é mais importante, é superior, né? Não, esse aqui, como o faraó era. Olha, o faraó é representante de Deus, é o próprio Deus aqui, é o homem ali que representa o Deus. Então, o faraó, o que ele diz é a palavra do nosso Deus. E assim como também esses outros reis representavam, tanto lá em Canaã, como também ali na Babilônia, a palavra do rei era como se o próprio Deus estivesse falando. Não vê ali até na circunstância em Atos dos Apóstolos, quando o Herodes estava lá falando, e ele estava com uma estola que brilhou, era brilhante, cintilante, quando o sol bateu nele, refletiu nele, as pessoas dizendo, olha, esse aí é o filho de Deus, né? É o filho de um Deus e tal, é como se Deus estivesse falando por meio desse homem. Então você vê aí a entendimento. E os hebreus lendo isso aqui, olha, então, por que um escraviza o outro? Por que um se acha superior, se acha dono do outro? Por que tratar o meu semelhante dessa forma se eu e ele, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus? Então, isso já tira, qualquer possibilidade da palavra de Deus corroborar para um pensamento, por exemplo, escravagista, um pensamento de superioridade. Temos agora, no século passado, o Hitler, fazendo ali aquela seleção, achando que a raça ariana era superior às outras raças, purificando ali a sua raça. E aí até utilizando, muitas vezes, teólogos, a igreja para sustentar a sua ideia, sendo que vemos aqui que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Todos são iguais perante Deus. Não temos ninguém, um superior ou melhor que o outro. Temos pessoas mais bonitas e tal, mais apresentáveis, mas não superiores. E aí completa. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí, irmãos, nós temos a criação e a ordem de Deus. E nós já vimos isto
Nós já vimos isto, que Deus começou a sua criação nomeando-a. E quando nós vimos que Deus deu nome, não foi apenas dar nome, mas ao mesmo tempo que Ele dá o nome, Ele dá a sua função. Ele dá aquilo que, a ordem para aquilo que vai, o que aquela coisa vai exercer durante a criação. Então, Deus criou os grandes luminares, Ele nomeou, olha, o grande vai ser para governar o dia, o menor para governar a noite, o sol e a lua. Né? Olha aqui, criei a luz, a luz vai ser para o dia, e as trevas vai ser para a noite. Um vai delimitar o outro. Quando o dia terminar, quem vai começar? As trevas. Então, você vê Deus dando mesmo a sua função. E aí é o que Deus está fazendo aqui. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas de que forma, irmão? De que forma, irmã? Ao léu? Não. Deus é um Deus que toma conta da sua criação e Ele ordena como deve ser feito. Nós temos aqui as formas como o homem deve mesmo ser o gestor da criação. Então, primeiro, de forma racional. De forma racional. E aí está ligado com aqueles atributos de Deus que eu listei para os irmãos. Então, de que forma? Primeiro, racional. O homem deveria ter aptidão para governar. E isso implica que, intelectualmente, ele não seria, por exemplo, um macaco. Não dizem aí que o homem veio do macaco? O homem veio, evoluindo, até chegar ao Homo sapiens. Como é que ele ia cuidar da criação conforme Deus queria? Então Deus criou o homem racionalmente, de forma racional, que ele pudesse pensar, tivesse um intelecto já todo arrumado aqui na sua cabeça. E aí nós podemos tirar da ideia que Deus criou um adolescente, uma criança. Deus criou o homem maduro, que pudesse pensar, pudesse obedecer a sua ordem, muito de forma perfeita. Então, Deus criou o homem para ser gestor, para governar ali sobre a sua criação de forma racional. Não somente racional, mas também de forma moral. Como assim de forma moral? Nós sabemos ali que a criação de Deus era perfeita naquela altura, onde o pecado não estava ainda, não tinha entrado na humanidade, e assim a terra não estava sendo maldita. Mas o homem tinha mesmo essa capacidade moral de repudiar até aquilo que talvez no futuro, já Deus sabendo que ia acontecer, aquilo que viria a ser cruel, aquilo que viria a ser feio, que seria falso. O homem preocupado não só apenas com isso, mas num estado perfeito, preocupado com o bem-estar de toda a criação. Já pensou? Um homem que estivesse preocupado com o bem-estar da criação de Deus, com os animais que ele tivesse tomado conta. Capacidade emocional, moral, para desejar o bem-estar da criação de Deus. Também espiritual, a ponto desse homem amar aquilo que Deus criou. Também uma capacidade de gestor, que ele tivesse vontade de fazer aquilo que Deus mandou. Deus criou Adão e Eva com vontades, E o gestor, o administrador dessa criação, era justamente para cuidar, gerir, com a vontade de fazer isto. Deus não criou 2 robôs, 2 androides, Olha, agora Adão, você vai fazer isso aqui e tal, não sei o quê. Não. Como gestor, ele deveria ter a vontade de querer cuidar, fazer o que é o certo, fazer aquilo de forma obediente ao mandamento de Deus. E também um gestor que se relaciona com a criação.
né? Nós vimos aqui a capacidade de se relacionar. O homem deveria ter uma relação com a criação de Deus, né? Uma comunhão saudável entre natureza e humanidade. Aí a pergunta é, nós temos isso hoje? A gente pode falar assim, de forma geral, o homem é um ser egoísta, é um ser mesmo que quer lucro. E aí nós temos, né, a natureza sendo mesmo devastada, poluição, contaminação e tal. Não temos algo assim desse tipo, o homem tendo esse contato com a natureza. E o que nós temos hoje, né, de coisas assim, olha, vamos prezar pela natureza e tal, como é que é? De forma sustentável, né? Aquela palavra, forma sustentável. Não pode mais canudo de plástico, tem que ser canudo de papel. Nós vemos que no fundo, se você for lá ver, tem outros motivos para isso acontecer. Não é algo como Deus criou de forma perfeita, né? E aí nós vamos para Gênesis 1, 27. Então, até aqui foi só o versículo 26. Gênesis 1, 27 agora. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aqui nós temos aquele famoso verbo que nós já vimos também, verbo bará, que indica o quê? Vocês lembram? Um ato criativo que só Deus pode executar. Então temos aqui, criou Deus. Só Ele poderia fazer isso. Só Ele poderia criar o homem do nada, né? Hoje o homem tenta fazer esse tipo de clonagem, né? Mas ele precisa do material do homem, precisa do material da mulher para poder dar uma vida. Nós temos hoje, né, fertilização in vitro, onde pega um óvulo, o espermatozoide fecunda e aí coloca lá. A ciência agora quer testar úteros externos, né, bolsas tipo robóticas para poder criar bebês do nada, enfim, do nada não, né? Porque precisa do óvulo e do esperma. Mas criar, irmãos, do pó da terra, criar apenas dos elementos, a partir dos elementos que no começo ainda Deus já tinha criado, isso só Deus pode fazer. Isso é um ato exclusivamente da ação de Deus. E aí nós temos essa questão, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, já vimos isso. Homem e mulher os criou. Veja, aqui as palavras para homem e mulher não são ish e chá, que é tipo o homem e mulher como se fosse um casal, né? Mas foram palavras que são referidas, são pronunciadas para macho e fêmea. Então, Deus criou homem e mulher, aqui, se você for ver, Deus criou macho e fêmea. Não foi homem e mulher de casal, né? Assim, de sexo masculino e sexo feminino, mas não no sentido de casal. É como se eu tivesse mesmo, num bom português, dizendo, Deus criou macho e fêmea. E aí, por que ele falou desta forma, né? O Espírito Santo utilizou Moisés, inspirou Moisés para falar dessa forma. E aí nós temos a ideia, irmãos, que vai ser complementada na segunda parte ali no capítulo 2 do casamento. Mas é da ideia de entre tantas outras, inclusive de complementarismo. O macho e a fêmea. De outra forma também nós podemos dizer que Deus criou homem, macho, e mulher, fêmea, para exercerem o seu papel na criação, assim como os animais. Macho para ser macho, fêmea para ser fêmea. Não criou macho para ser fêmea. Não criou o macho para ter mesmo trejeitos, para ser efeminado, para ser mulher. E ele não criou a fêmea para ter uma função de macho no final das contas.
Ele criou ali macho e fêmea para assim estarem na sua criação. E olha, essa troca de papéis não é apenas na mudança de sexo como nós temos hoje, né? Nós temos a militância e tal, o progressismo vindo e defendendo a questão da ideologia de gênero, a transição de sexo, a mudança de sexo. Não, agora eu nasci num corpo errado, porque eu me identifico como mulher. A mulher vai dizer, eu nasci com o corpo errado, porque eu olho no espelho e eu me identifico como homem. Minha alma, né? Já ouvi dizer isso. Não, minha alma é de homem. Eu só nasci num corpo de mulher. Você vê algo desse tipo? Deus fazendo... É como se Deus estivesse fazendo... Ocorreu um engano aqui na criação, né? É como se Deus... Opa, desculpa, olha... Né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Olha, puxa, veio errado, né? Aqui a Amanda aqui veio no corpo errado de mulher. Era para ser homem, mas veio no corpo de mulher. Você vendo toda a criação, é capaz de ver algum erro? Aquele termo, né? Um bola fora de Deus? Um erro, um engano, uma suposição assim? Irmãos, isso é um atentado contra a obra criativa de Deus, contra o próprio Deus. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E aí você vai ver essa ideia complementarista de Deus, de homem e mulher. Gênesis 2, 18 a 24. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém que lhe seria mesmo para complementar. Não é um adjetivo aqui da mulher ser uma auxiliadora. Ela foi criada, é um substantivo. Ela foi criada para complementar o homem. Não é bom que o macho esteja só. Vou fazer para ele uma fêmea que vai complementar. Isso na família, isso na sociedade, isso na natureza que eu criei. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que Deus fez então? Não, vou criar outro macho, aí eles se resolvem aí, né? Quem vai ser a fêmea aí da relação. Não sei, acho que até, né, fico sem jeito, fico constrangido, mas é o que tem acontecido na sociedade. Pessoas que se relacionam com animais, com objetos. Deus não deixou ao léu, irmãos. Deus criou macho e fêmea. Eu já citei para os irmãos, no Canadá, uma pessoa que se casou no papel, né, na lei e tal, é permitido, se casou com uma árvore. Outro nos Estados Unidos que tem uma relação com um carro. Então você vê o delírio do homem. Deus não deixou ao léu a escolha do homem. Deus não deixou, não, homem, Adão, né? Dá um jeito aí, você é inteligente, eu te fiz com inteligência, com intelecto e tal. Dá um jeito aí para você, com quem você vai se relacionar. Deus criou a mulher. E aí, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, foi isso que Deus criou. Agora, o que vai além disso? O que é? Eu já falei aqui. É algo que vai contra o ser de Deus. Por que vai contra o ser de Deus? Porque Ele criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. E aí nós temos vários textos na Bíblia
indo contra esse pensamento que a gente hoje diz, né? Comportamento homossexual, a prática homossexual. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. E ainda no 20, 13, Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Deus não tem meia conversa, né? Não tem, olha, vamos negociar e tal. Vocês se amam mesmo? É porque Deus é amor, aí Ele aceita essas pessoas. Porque Deus é amor. Onde tem amor, já ouvi essa defesa. Não, mas é o seguinte, olha, eu sou homossexual e eu quero casar também com o meu parceiro, com a minha parceira e tal. Eu não quero ficar me prostituindo, tendo vários relacionamentos, não. Não, eu quero ter um relacionamento estável porque a gente se ama. Isso aí é uma profanação, irmãos. Não existe isso. Com Deus não tem negociação, não tem meia palavra. Que nessa época era para matar no meio do arraial. Existe tal prática que no povo de Israel mata, o seu sangue vai ser derramado. Por quê? Porque foi um povo que Deus escolheu para ser dele. O povo de Israel não era vira-lata, né? Não era alguém que estava lá também ao léu, não. Deus o retirou do meio do Egito, escolheu desde Abraão para ser um povo santo dele, para refletir nele o próprio Deus, através do reinado de Deus no povo, através dos milagres onde Deus operava ali, abrindo o mar vermelho, trazendo maná, fazendo a água sair da rocha, Deus cuidando do seu povo. E agora o homem que está aqui no meio do arraial está querendo ir contra a natureza e contra essa imagem e semelhança que eu criei lá no princípio? Não. Felizmente não vai dar para a gente ir além, mas nós vamos ficar por aqui. Se Deus permitir, vamos prosseguir no próximo. Realmente tem muita coisa. Ainda da pregação de hoje, a gente chegou um pouquinho mais da metade, mas a gente vai dar uma pausa para, como eu falei para os irmãos, ter aquela mini aula, né? Eu não sou professor, mas tentar passar essa parte da doutrina do homem, a criação do homem. Tá bem? Deus abençoe os irmãos. Senhor Deus, abençoa mesmo o teu povo, através das Escrituras, que possamos mesmo refletir essa imagem e semelhança de Deus. Nos ajuda, Senhor, a admirarmos a tua criação, a exercermos esse domínio mesmo sobre a tua criação e assim sermos mesmo criaturas tuas para a tua honra e glória, Senhor. Principalmente porque nós fomos também já regenerados pelo teu Espírito. Então, faz-nos mesmo, Senhor, ser conforme o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Amém.